Questão número 6, ainda falando de tortura. Se do crime de tortura resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, ou morte da vítima, restará caracterizada a figura da tortura qualificada, independentemente se o resultado qualificador foi produzido a título de dolo ou culpa. Pessoal, vamos lá. A tortura em sua modalidade simples, no que diz respeito à tortura comissiva, praticada por ação, ela possui uma pena de reclusão de 2 a 8 anos. Então é reclusão de 2 a 8 anos. Essa daqui, a modalidade que a gente chama de modalidade simples, né? Agora, ela pode ser qualificada? Pode. Ela pode ser qualificada por lesão grave ou gravíssima e ela pode ser qualificada pela morte. São duas possibilidades qualificadoras. Se for qualificada por lesão grave ou gravíssima, a pena passa a ser de 4 a 10 anos. 4 a 10 anos. Se for morte, 8 a 16 anos. 8 a 16 anos. Então, a pena da tortura ela aumenta se for qualificada por lesão grave ou se for qualificada pelo resultado morte. Agora, o que a questão está querendo saber de você vai além. Ela está querendo saber se essa lesão corporal grave, se esse resultado morte podem ser causados a título doloso ou a título culposo, ou se necessariamente devem ser causados a título culposo, por exemplo. E aí, o que você me diz? Lembra-se desse detalhe ou não? Lembra-se desse detalhe ou não? Rapaziada, cuidado. Eu digo para você que as duas hipóteses de tortura qualificadora são necessariamente préter-dolosas. Professor, como assim préter-dolosas? Significa dizer, pessoal, que a qualificadora sempre é culposa. A qualificadora sempre é culposa. Então, o crime de tortura, se resulta em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, ou morte da vítima, ele caracteriza a qualificadora? Sim, desde que o resultado tenha sido produzido por culpa. Então, está errado o item quando ele diz independentemente se foi produzido a título de dolo. Está errado. Veja. Eu estou torturando a vítima para ela me passar uma informação. E aí eu torturo e ela não passa a informação. A vítima é resistente. E eu aumento a quantidade de tortura e ela não passa a informação. Até que em um determinado momento eu causo nessa vítima, sem querer, uma lesão corporal de natureza grave. Porque de tanto lesionar essa vítima pretendendo obter a informação, eu acabei, sem querer, lesionando essa vítima de maneira grave. Essa lesão grave, culposa, derivada da tortura praticada, qualifica o delito de tortura. A pena, então, sobe de 2 a 8 para 4 a 10. Agora, se eu intencionalmente, durante a prática da tortura, de propósito, com dolo, resolvo arrancar um braço da vítima. Veja que eu arranquei o braço da vítima intencionalmente, não foi sem querer. Intencionalmente eu decepo o braço da vítima. Causei uma lesão corporal de natureza gravíssima. Aí você me fala, professor, mas calma. Membros duplos não caracterizaria lesão gravíssima. Veja que aqui eu estou na hipótese de debilidade permanente. Beleza? Deformidade permanente. Então, causei uma deformidade permanente na vítima, lesão gravíssima. Essa lesão gravíssima foi praticada a título de dolo ou de culpa? A título de dolo. Eu queria arrancar o braço. Então, calma aí. Se foi praticada a título de dolo, deixa de ser qualificadora da tortura. Agora eu tenho o delito de tortura na modalidade simples, cuja pena é de 2 a 8 anos. E eu tenho o crime de lesão corporal gravíssima, cuja pena é de 2 a 8 anos. Somam-se as penas, ocorre um concurso de crimes. Para pensar em tortura qualificada pelo resultado, o resultado qualificador tem que ser culposo. Então eu posso até matar a vítima acidentalmente em razão da tortura. Eu não tinha a intenção de matá-la. Só que eu acabei torturando tanto que ela acabou morrendo. Veja, se ela morreu em razão da tortura por acidente, culposamente, esse resultado morte qualifica a tortura. E aí eu respondo então por um crime de tortura qualificada pelo resultado morte, cuja pena é de 8 a 16 anos. Tranquilo? Caso contrário, eu tenho a intenção de matar a vítima. Só que eu quero utilizar a tortura como meio de execução da morte. A minha intenção é matar. Só que eu quero matar por meio de tortura. Eu quero torturar bastante antes de matar. O dolo é matar e eu uso a tortura como meio de execução, o crime é homicídio. Só que agora homicídio qualificado pelo emprego da tortura. Veja que eu tenho as duas possibilidades. Homicídio qualificado pela tortura e tortura qualificada pelo homicídio. Professor, como é que eu mato isso na prova? Tem que olhar o elemento subjetivo do agente. Qual era o dolo? O que ele queria? Se ele queria torturar e matou sem querer, tortura qualificada. Se ele queria matar e utilizou a tortura como meio de execução, homicídio qualificado pela tortura. Tranquilo?
Fechou, matamos a pau essa questão das qualificadoras na tela de novo. Então aqui a questão está errada, e ela está errada justamente porque a lesão grave ou gravíssima e a morte da vítima qualificam somente quando culposas. Se forem dolosas, nada feito.